Galera, tudo bem? Nesta videoaula vamos aprender como fazer o cálculo do 10º e do 11º dígito do CPF. Nós sabemos que toda vez que a gente está fazendo uma validação, alguma função, nós precisamos para validar se o CPF é válido ou não. Como funciona isso daqui? Criei em Excel mais ou menos uma estrutura, essa estrutura para saber como que é calculado. Então, na verdade, a gente tem as variáveis, ou seja, a variável que a gente vai usar para calcular o dígito 1, cálculo do dígito 2, a formação do primeiro bloco, onde vai dar o dígito primeiro, a criação do segundo bloco, onde vai dar o dígito 2, e o resultado do CPF criado. Como funciona? Toda vez que eu entro com o CPF, por exemplo, vou pegar o CPF 133267 246. Obrigatoriamente esse CPF ele deve dar o dígito 91. Por quê? O que ele vai fazer? O CPF ele vai pegar o número 1, multiplicar por 10, nesse caso vai dar 10. O número 3 vai multiplicar pelo número 9, vai dar 27. O número 3 por 8 vai dar 24 e assim sucessivamente. O que ele vai acontecer? Aqui ele vai somar. No caso, ele vai somar aí 178. Dentro desse 178, ele vai pegar apenas o resto da divisão, dividido por 11, que vai dar aí o 9. Então, como vamos fazer? Para facilitar, para a videoaula ficar rápido, eu vou criar uma função aqui dentro do Excel para eu não ficar fazendo mod, que isso daqui é meio chatinho. Depois eu explico mais ou menos como vai funcionar. Então, eu vou criar uma função mod, então número, então minha função mod vai ser igual ao número mod 11, tá? O que é isso? Isso quer dizer que ele vai pegar o número, dividir por 11 e vai pegar apenas a fração. Na validação do CPF nós temos essas duas variáveis. A primeira, nós vamos pegar um número e pegar a divisão dele. Só que na Receita Federal, ou seja, o cálculo que a Receita ela faz o quê? Quando essa divisão, a soma dela for menor do que 2, automaticamente o nosso dígito do CPF vai ser 0. Caso seja maior do que 2, ou quer dizer, maior ou igual a 2, ele vai pegar 11 menos a divisão. Então vamos pegar aqui e fazer igual função mod, que foi a função que eu criei. Vamos somar todo esse intervalo aqui. Só que para isso eu preciso colocar a função soma aqui dentro, né? Que estou somando os campos. Então ele vai me trazer 2. Ele me trouxe 2. O que vamos fazer? Vamos criar a condição. Então, se esse número aqui for maior ou igual a 2, ele vai pegar 11 menos a função. Caso contrário, ele vai trazer 0. Esse basicamente é a primeira função que tem. Então ele vai pegar, somar todo o intervalo, ou seja, todo o primeiro bloco, vai fazer a função mod, só que mod o que? Se o valor for maior ou igual a 2, ele vai pegar 11, que é a divisão, menos o valor. Caso contrário, ele vai retornar 0. Então, o primeiro dígito a gente já pegou, que é o dígito 91. Vamos fazer para o segundo bloco. Como que funciona o segundo bloco? A mesma coisa, só que ao invés da gente começar da posição 10, a gente vai acrescentar, porque a gente vai incluir o 9 na composição do CPF, então vai jogar para a posição 11ª, então vai começar. Então 10 vezes, vamos pegar aqui o valor, vamos começar com a 11ª posição. Então vamos pegar 11 vezes 1, 11. Segundo bloco,
3 vezes 10, 30. Terceiro bloco, 3 vezes 9, 27. E assim sucessivamente vamos somar esse bloco. Nesse caso, aqui ele para na décima. Vamos somar a segunda posição, que é o que? Ele vai pegar exatamente a posição do dígito que recém foi calculado, multiplicar por 2, ok? Então vamos criar a função mod. Então vamos pegar, primeiro vamos a soma, para a gente somar o nosso intervalo que a gente quer, certo? Somamos aqui, vamos aplicar a função mod. Nesse caso deu 10, 10 é maior do que 2 e vamos criar a nossa função, ou a função C. Então C, esse número for maior ou igual a 2, então vou pegar 11 menos, caso contrário ele vai trazer 0. E basicamente o nosso CPF seria validado. Só que para isso tem essa planilha de Excel, só que a gente pode desenvolver toda essa estrutura usando uma função. Vamos criar uma função para fazer exatamente validar todo esse conjunto, certo? Então, para validar esse conjunto, seguindo exatamente essa mesma lógica, vamos fazer o que? Vou apertar Alt F11, Alt F11, vou criar um novo módulo, certo? E vou dar o nome da função validar CPF, que na verdade eu vou receber um número CPF como texto. Então vou fazer um tratamento de erro, tratar erro, message box, ponto descrição. Vamos dar um enter para pular de linha. Critical. Erro.number. Então vou colocar aqui, ocorreu um erro ao processar o comando. Que é o que vai entrar o enter aqui. Vamos dar um resumo save function. Vamos dar um exit function, certo? O que vai ocorrer aqui? Na verdade eu estou criando uma função para validar. Então qual seria a primeira tratativa? Primeiro verificar se o número recebido é válido. Como a gente vai validar? Então if is null, ou seja, vamos verificar se o número que a gente recebeu é nulo. Se for nulo, a gente já sai. Então vamos dar um if aqui, número CPF for igual a vazio, ou retorna nulo, caso contrário, número CPF. Então se ele for, a gente vai dar vamos retornar, validar CPF igual false. E vamos dar um exit function, certo? Esse é o primeiro bloco que a gente vai fazer. Qual o segundo bloco? Primeiro vamos verificar, quer dizer, vamos retirar. Então retirar todos os acentos e espaço do CPF. Então como vamos fazer isso? Então vou pegar a variável número CPF, tá? Que número CPF é essa variável aqui, vai ser igual, vamos dar um replace. Então número CPF, aqui a string ele faz o que, ó? Find as string, ou seja, ele vai localizar e vai substituir por, no caso a gente vai substituir por vazio. Então vamos pegar o número ponto, vamos dar um replace, novamente fazer a mesma função, só que agora separando o dígito. Pode ser que a pessoa recorta da internet, vamos fazer outra função
pegando um espaço, voltando por 0 e vamos retirar os espaços quanto da direita e da esquerda usando a função trim, certo? Então a gente já vai ter um CPF limpo, ou seja, somente o número. E agora vamos validar se esse número que a gente está recebendo, ele é um número válido, ou seja, se o CPF tem 11 números. Então eu vou dar uma função aqui, verifica a quantidade de números. Então vou dar a função if len número CPF for diferente de 11, que é a quantidade total. Sim. Então vou dar validar CPF igual false. E novamente vamos dar um next function. Vamos usar uma constante de dígito, então constant, que vai ser quantidade de dígitos igual a 2. E o que vamos fazer? Então, lembra-se que a gente sempre vai fazer o cálculo dos blocos. Primeiro vamos começar do 10, depois vamos começar do 11. Se começar do 10, automaticamente o nosso número de CPF vai ser 9. Se a gente começar do 11, automaticamente nosso tamanho de CPF vai ser 10. Lembra aquela regrinha? Essa regrinha aqui. Daqui para cá eu vou ter 9. Daqui para cá eu vou ter 10. Certo? Essa é a mesma regrinha. Então o que vamos fazer? Vamos usar um loop. Então for dígito igual a quantidade de dígitos. Então vamos criar a nossa primeira regrinha. If dígito for igual a 1, então o decréscimo vai ser igual a 10. Se o dígito for igual, ou seja, a gente vai calculando o segundo dígito, então o decréscimo vai ser de 11. Indo nessa mesma linha de raciocínio, a gente vai colocar, se o dígito for igual a 1, certo? Então nosso tamanho CPF vai ser igual a 9. E se o dígito for igual a 2, o nosso tamanho do CPF será igual a 10. Vamos colocar uns textos aqui. Então esse daqui vai calcular o primeiro dígito. Esse daqui vai calcular o segundo dígito. Bem, com essa função o que vamos fazer? Lembrando a mesma regrinha daqui. Então começa do 10, soma tudo, depois começa do 11, soma tudo, faz o mod do segundo dígito e resultamos no CPF. Então vamos colocar for posição vai ser igual a 1 to tamanho CPF, next posição. Então o que vamos fazer nessa função? Então vai ser o cálculo dígito, vai ser igual cálculo dígito, mais vamos usar a função mid para pegar o número do CPF, vamos pegar o tamanho 1, vamos pegar na verdade o tamanho da posição 1, vou multiplicar pelo decréscimo, certo? Então depois que a gente fizer, ou seja, nessa função ele vai pegar o decréscimo aqui começa com 10. 1 vezes 10, daí a gente vai pular para o próximo bloco. Como a gente pula para o próximo bloco? Nessa função da posição. Então ele está pegando a posição 10, posição 9, posição 8, posição 7, até a posição 2. E toda vez que a gente estiver indo aqui, lembra que começa com 10, 9, 8. Então o que eu vou fazer? O decréscimo meu, então vou fazer uma funçãozinha. O decréscimo vai ser igual ao decréscimo menos 1. Fácil, não? Então, o que vai resultar aqui? Então a gente vai colocar aqui o cálculo do dígito, na verdade que é a somatória desse tudo aqui, que ele vai somando tudo, vai ser igual ao cálculo do dígito mod 11.
certo? Então aqui a gente está calculando o primeiro dígito. Só que depois de calculado o dígito, a gente tem que fazer aquela regrinha. Então, se cálculo dígito for menor do que 2, certo? Então, o cálculo dígito vai ser igual a 0. Copiar aqui, colar, fazer o inverso. Se for maior ou igual a 2, então vai ser, o cálculo do dígito vai ser igual a 11 menos cálculo dígito. Certo? Então que a princípio toda a função nossa está criada. Só que agora a gente precisa colocar esse número do cálculo dígito em uma variável. Então vamos criar uma variável aqui chamada últimos. Dígito vai ser igual últimos dígitos e cálculo dígito. Vamos voltar com o cálculo do dígito igual vazio. E aqui no final nós vamos fazer a regrinha, ou seja, vamos comparar os últimos dois números da direita do dígito com o cálculo do dígito. Se for verdadeiro, a gente vai retornar nossa função verdadeira. Então, if últimos dígitos for igual à direita o número do CPF das duas posições, então vamos pegar a nossa função e retornar verdadeiro, certo? Até aqui então a função está criada. Vamos ver na execução como isso ocorre. Ou seja, vamos depurar todo esse cálculo. Então aqui eu vou voltar com o cálculo validar aqui. Então vou exibir a variáveis locais e vou criar uma função aqui, criar uma função teste para executar validar CPF. Vamos supor que a pessoa tenha pegado o texto do CPF assim, com espaço, com 133.267.246.91 e vamos executar, ou seja, para ele validar esse CPF. Vamos executar. Então ele vai trazer a validação, todas as variáveis que a gente tem. Vamos pegar o número CPF, ele é um número válido, ou seja, recebemos algum valor para string número CPF, certo? O número CPF vai ser número CPF, vamos retirar todos os espaços, então agora o número CPF ficou limpo. Então a constante número de dígitos, então o dígito vão começar de 1 até a quantidade de dígitos que é 2. Então primeiro dígito 1, o decréscimo vai começar de 10. Então ele vai, se o dígito for 1, que é no caso, então o tamanho do CPF vai começar com 9. Então ele vai pegar daqui até o 6, certo? Fazendo isso, então o que ele vai fazer? A posição 1, ou seja, o cálculo do dígito, então ele vai pegar 1 vezes 10, vai dar 10, depois ele vai fazer a outra continuação. A outra continuação que é aquela continuação do número do CPF, né? que é o 3 vezes 9. Então vamos continuar fazendo a nossa validação. Então ele vai lá, ele vai somar, ele vai fazer a soma de toda a posição 7, 8, 9 aqui, que ele vai fazer, então a somatória do 178, pegou 178, fez o molde 2, lembra que naquela regrinha, primeira regrinha nossa lá, a soma tinha dado 2 é maior do que 0, então o cálculo do dígito não será
0, ele vai ser o cálculo do dígito, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o cálculo do dígito, vai ser igual a 11 menos o cálculo do dígito, no nosso caso 9. 9, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 9 e vamos jogar por esse número dos dígitos, então o primeiro dígito validado vai ser o número 9. Vamos lá, fazer a mesma regrinha, só que agora o decréscimo aqui ele vai começar com 11. Então ele vai fazer toda essa posição. Então aqui deu 10. 10 é maior do que 2, então o cálculo do dígito não será 2, então aqui ele vai dar 1. Então a gente já tinha do último cálculo do dígito 9, e agora vamos acrescentar o 1. Então o cálculo do dígito nosso foi 91. Então vamos fazer a validação. Se o cálculo do dígito for igual à direita 2, então validar CPF for igual ao verdadeiro. Ou seja, esse número de CPF é verdadeiro. Então automaticamente meu executar aqui, que é a minha variável, ela me trouxe verdadeiro. Se é verdadeiro, ou seja, é um número de CPF válido. Vamos colocar número 2 aqui e fazer a mesma coisa para ver se o resultado vai ser verdadeiro. Então vamos executar. Vamos executar todas as nossas rotinas. Então dígito 91. Dígito 91 não é. Então meu CPF aqui vai ser no vazio, ou seja, vai ser diferente. Então aqui na verdade vamos melhorar esse código aqui para dar uma melhorada. Então vamos voltar lá no código fonte. Aqui. Fazer o inverso. Se for diferente, aí tornar false. Vamos voltar na nossa posição, pedir para executar. Vamos executar todas as funções novamente. Então aqui ele recebeu um falso. Então é isso aí, galera. Obrigado por assistir, curta o vídeo e dúvidas, por favor, comente aí embaixo. Até mais.